Olá, o Repórter MT recebe o deputado estadual Allan Kardec, mais conhecido como professor Allan Kardec, né, deputado? O deputado esteve aí um tempo à frente da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura do Estado, deixou recentemente o comando da pasta para voltar à sua cadeira na Assembleia e tem sido aí uma atuação bastante forte nesses últimos dias, né? Bem-vindo, deputado. Obrigado, Márcia. Obrigado, Repórter MT, pela oportunidade de eu estar aqui com vocês para bater esse papo e falar um pouco da nossa atuação. Tanto no período que a gente esteve à frente da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, quanto o retorno para a Assembleia Legislativa, presidência do PDT, Instituto Histórico e Geográfico, enfim. Obrigado pelo convite. Pois vamos começar aí por essa situação. O seu retorno à Assembleia, né? O senhor retornou, quando o senhor retornou, foi justamente para voltar ali àquela pauta em relação à previdência dos servidores públicos, né? O senhor defende aí, sempre defendeu, o senhor é servidor público, sempre defendeu a bandeira do servidor público e teve muito comentário que o senhor estava com um certo descontentamento com relação à tratativa do governo do Estado em relação à reforma da Previdência do Estado. Foi isso mesmo? Sim, Márcia, nós viemos do movimento dos servidores públicos. Eu sou professor da rede estadual, sou efetivo há mais de 15 anos, filho de professora da rede estadual aposentada, casado com professor, então meu ambiente é a escola pública, né? E na reforma da Previdência Estadual teve muitos pontos que foram mais duros do que a própria Previdência Nacional. Então esses pontos nós, ainda na condição de secretário, tentamos mediar, colocamos na mesa várias vezes o Sintep, o Fórum Sindical, o Governo do Estado, mas chegou um momento que eu precisava voltar para a Assembleia Legislativa, até porque quem estava lá no meu lugar não representava o meu voto naquele momento. Então eu precisei tomar essa decisão. Inclusive foi final de setembro do ano passado, já se passam aí quase um ano, a gente precisou voltar para a Assembleia Legislativa e retomar o nosso cargo de deputado estadual para fazer uma votação a favor do servidor público. Quando o senhor chegou aqui para a entrevista, eu até perguntei para o senhor qual que tem sido a briga agora, qual que vai ser a briga? O senhor disse que tem várias brigas, né? Principalmente o parlamentar que é aqui da Baixada Cuiabana, né? O que tem sido agora a preocupação de maior discussão, maior busca de entendimento junto ao governo do Estado? Márcia, primeiro dizer assim que a gente acompanhou toda essa situação do governo do Estado, o PDT teve junto com o Mauro, formamos o agrupamento que trouxe o Mauro Mendes para o governo, tive junto 1 ano e 8 meses na condição de secretário e eu vi o que aconteceu, tanto do governo Pedro quanto agora. 2019 passou-se o ano todo apagando os incêndios. A Assembleia Legislativa foi firme com o processo de tributação do FETAB, apertou-se aí a questão dos incentivos fiscais, melhorou o caixa do governo, o governo fez o papel de casa, extinção de alguns cargos, mais de 400 cargos já no primeiro ano extinto, e o Mauro saneou a situação fiscal do governo do Estado no ano de 2019 e parte de 2020, aí tem pandemia e tudo mais. Mas o que a gente percebe agora no segundo semestre do terceiro ano? Governo com dinheiro em caixa. E isso fica público, nós estamos com a LOA na Assembleia Legislativa, nós vamos estar programando um orçamento do ano que vem para mais de 25 bilhões de reais. E eu não tenho dúvida que vai superar os 25 bilhões de reais. Esse ano vai ser um ano de muita arrecadação, o Estado é um Estado que produz muito para fora, para exportação, produz alimento, e a pandemia fez com que nós passamos um ano dentro de casa. Quem tem filho sabe disso. Aumentou o consumo da geladeira, do fogão e do gás e do ar-condicionado. Então aumentou-se a arrecadação do Estado. Então hoje o Estado tem dinheiro, está apresentando grandes projetos, especialmente no interior do Estado. Eu, na condição de cuiabano, santo antoniense, pantaneiro, tenho cobrado uma atuação mais forte do governo do Estado aqui, de obras estruturantes para Cuiabá, para Várzea Grande, para Santo Antônio, para Poconé, para Chapada dos Guimarães, e acho que essa vai ser a grande missão desse segundo semestre, nós cobrarmos o governo e o governo nos apresentar aí quais são as obras, os prazos, quando vai ser o lançamento, quando vai ser as entregas. Eu acho que é isso no âmbito da questão da infraestrutura. Essa vai ser a nossa grande missão nesse segundo semestre. O senhor está falando das obras que o senhor está falando, o senhor está colocando aí a questão do BRT ou VLT,
Hospital Central, é isso? São essas obras? Sim, Márcia. Demorou-se muito para tomar a decisão do VLT. E, inclusive, eu também acho que não dá mais para recuperar aquilo que já ficou para trás. Muito vício, muita coisa com relação ao consórcio. Tomou-se a decisão do BRT, ficou-se imbróglio com relação ao prefeito Emanuel Pinheiro, mas tomou-se a decisão. Então, tomou-se a decisão sem um projeto. O projeto está sendo ainda desenhado. O que a gente precisa, a população precisa saber quando começam as obras do BRT e qual é o prazo para encerrar essas obras. Isso é uma coisa. Outra coisa, a questão do Hospital Central, eu tenho passado sempre lá, eu estou vendo que lá está acelerado. Voltar a falar sobre o plano de execução, o plano de trabalho, quando entrega, acho que isso vai ser uma obra histórica para nós, mais de 30 anos o Hospital Central paralisado, e isso realmente vai ser um benefício, mas vai ficar para o próximo mandato, se tiver um próximo mandato do governador. Outro hospital, o Hospital Júlio Miller também. Eu fui no lançamento da retomada dessa obra há quase 1 ano e meio atrás e vejo que está só o canteiro lá ainda, então não tem ainda uma programação. Se tem, a gente ainda não sabe. Mas mais que isso, na minha opinião, precisamos de mais obras estruturantes. Por exemplo, o recapeamento do asfalto de Cuiabá, Santo Antônio a Mimoso, Mimoso a Barão de Melgaço, com ciclovia. Tem proposta para 2 orlas em Santo Antônio, outra em Barão de Melgaço. Uma reestruturação de todo o parque turístico de Chapada dos Guimarães. Isso precisa acontecer. Então, são obras que nós estamos aguardando. São obras que nós estamos aguardando a sinalização. Ajudar a Várzea Grande a resolver, por exemplo, a situação da água em Várzea Grande. Isso é difícil. Então, são coisas que eu acho que o governo pode abraçar como causa para os cuiabanos e os mato-grossenses da Baixada Cuiabana, assim como eu estou vendo que tem obras estruturantes no interior do estado. Uhum. E pegando esse gancho aí que o senhor falou sobre o aumento aí da arrecadação que o governo teve nessa pandemia, justamente pelo aumento aí do consumo de energia, de gás, né, alimentos em geral. Hoje a gente vive aí uma crise financeira que bateu a porta de todos, e está pesando muito, né, a questão do combustível e a questão da energia e também do gás. A gente sabe que tem tributação federal, tem política de comércio, mas tem também tributação estadual. A senhora acha que Mato Grosso tem como mexer e baixar o custo desses produtos? Eu não tenho dúvida que Mato Grosso precisa sentar sobre esse tema à mesa com bastante franqueza, né? Eu vejo uma discussão com relação à questão da gasolina, a questão dos combustíveis, né? É fácil para o governo federal, o presidente Bolsonaro falar, olha, eu zerei a alíquota, 1,5%, 2%, diferente da alíquota do Estado, que é uma alíquota mais alta, 25% na gasolina e 12% no álcool. O que eu penso que dá para a gente encomendar um estudo, obviamente depende da vontade do governador e da equipe econômica, do Rogério Galo e tudo mais. O álcool onde nós produzimos aqui no estado de Mato Grosso, com alta suficiência, poderia ter uma possibilidade de baixar 2%, chegando a 10%, e a gasolina baixar 5%, chegando a 20%. Isso para os próximos meses, até o final do ano, para que o Mato Grossense pudesse atravessar esse ano de recessão, esse ano de altos custos e a inflação lá em cima. Fazendo com que o nosso consumo ficasse mais barato. E se o nosso consumo ficar mais barato, Márcia, eu devo consumir mais. Sim. E então eu devo compensar essa perda de 5% num combustível e 2% no outro, com o aumento do consumo. Então, eu acho que dá para a gente, pelo menos, sentar e fazer alguns estudos. Eu acho que o governo precisa falar disso, falar mais abertamente com relação à questão do gás, vir a público e fazer as comparações, até porque a gente sabe que a Petrobras, com a política de preço dolarizada, controla os preços das refinarias. E só esse ano teve 3 aumentos direto da Petrobras com relação aos insumos do petróleo, óleo diesel e gasolina. E a gente não deve ter medo de falar isso. A gente sabe que Mato Grosso é eminentemente um estado conservador, onde o governo Bolsonaro e os bolsonaristas são muitos, mas nós temos que falar a verdade. Quem controla o preço dos combustíveis é a Petrobras. O que nós, Estado, podemos fazer em contrapartida? Dar uma melhorada, pelo menos que temporariamente, nessa situação. Acho que o governo poderia fazer isso. Porque o governador Mauro Mendes, ele sempre coloca que
Se ele baixar o imposto, ele já explica que ele não aumentou o imposto. Né? Tem muita gente achando que ele aumentou o imposto não foi aumentado. 10 anos que não aumenta o ICMS da gasolina em Mato Grosso. E ele diz, olha, se eu baixar esse imposto, pode ser que o preço não mude na bomba, por causa da política de preço da Petrobras. Né? Mas também pode, pelo menos, equiparar, né? Porque já que tem esses aumentos constantes, equiparar não, mas pode dar uma amenizada, digamos assim, já que temos aí aumentos constantes, né, da Petrobras. Né? Eu acho que, inclusive, Márcia, dá até para a gente ter um pouco mais de competitividade com relação aos outros estados. A atração de indústrias para cá, se a gente conseguir melhorar a questão da competitividade do nosso combustível e da nossa energia, nós, com certeza, vamos fazer uma atração de empresários para Mato Grosso e fazer com que os empresários locais tomem coragem de industrializar parte da sua produção. A gente vem falando isso há 20 anos. Há 20 anos a gente vai falando que Mato Grosso é o celeiro do mundo, mas é realmente um celeiro que guarda as nossas guarnições e depois vende elas. Para a Europa, para a China, para a Ásia, né, para a Rússia, e engordarem lá porcos e engordar também gado. É o que a gente faz aqui, com relação à nossa produção, com exceção do algodão. Se a gente conseguisse industrializar a nossa produção, nós teríamos mais oferta de emprego e renda e Mato Grosso seria um grande atrativo para isso. Mas quem vai investir em industrialização? Com uma energia alta, com combustível alto. Então isso também impacta diretamente na manutenção do status quo da produção econômica de Mato Grosso. Mato Grosso continua sendo um grande fazendão, e um fazendão onde poucas pessoas arrendam muita terra ou compram muita terra, concentrando renda. Então tem vários problemas no modelo econômico de Mato Grosso. Talvez seja a hora da gente fazer um enfrentamento com relação à diminuição do preço do nosso combustível e também do nosso gás de cozinha. Uma outra coisa, Márcia, importante. Mato Grosso é produtor de álcool. Já há muito tempo que nós produzimos álcool de cana-de-açúcar e agora produzindo também álcool do milho, fazendo até com que o milho fique com o preço lá em cima. Por que o nosso álcool é R$4 no estado de Mato Grosso? Né? Nós precisamos abrir essa planilha de custo, esse memorando aí das produções, para saber qual é o preço que sai da indústria o nosso álcool. E por que chega a R$4 na bomba? Depois de mais de 20 anos, 25 anos, o álcool ele é menos viável que a gasolina hoje. Mas a gasolina chegando a 7, o álcool passando de 4. Então, tá terrível para quem precisa do transporte, precisa de abastecer o seu carro, e a classe média que consome isso, com certeza está sofrendo bastante. Sim. O senhor falou sobre o gás de cozinha. Tem uma proposta, né, para se abrir aí uma CPI na Assembleia Legislativa sobre o preço, né, do gás de cozinha aqui em Mato Grosso, né, que a gente paga aqui entre 110 a 140, né, em alguns municípios. E aí agora, recentemente, parece que deu uma empacada aí essa CPI, porque 2 deputados teriam tirado as suas assinaturas. Ela já tinha um número de assinaturas suficiente, agora parece que 2 tiraram. Então precisa que tenha aí mais 2 assinaturas para que ela seja implantada. O senhor manteve a sua assinatura? Mantive minha assinatura, acho que a gente precisa continuar firme nessa situação, é algo que a gente precisa trazer à mesa também, trazer para a imprensa, para que a gente possa fazer essa discussão. Foram 16 assinaturas, se não me engano. Teve pressão para ser retirado? Não, pressão empresarial? Tem um lobby em torno disso? Eu não recebi nenhuma pressão, até achei estranho alguém ter retirado a assinatura, porque a Assembleia Legislativa tem pautado muitos temas sensíveis e a gente tem feito esse enfrentamento. O correto é que nós temos 3 CPIs, inclusive eu faço parte de uma delas, que entrei agora, tem um mês que eu estou participando da CPI da sonegação, acho que está um prazo para a gente terminar agora em novembro, o deputado Wilson Santos colocou prazo, e nós não podemos abrir uma 4ª CPI. Então, mas essa CPI do gás está na fila. Em novembro encerra-se a CPI da sonegação e abre-se a CPI do gás. Nós já estamos aqui no mês de setembro, é uma questão de dias para a gente poder fazer isso. Acho que os deputados que retiraram, se retiraram essa assinatura, eu acho que eles vão tomar aí uma pressão grande da sociedade. A sociedade quer saber por que o nosso gás de cozinha chega a esse valor. Inclusive, nós precisamos ter maior competitividade na questão do gás. Nós temos que ter a possibilidade de envasar o nosso próprio gás, termos o nosso vasilhame e levar para as indústrias que produzem gás de cozinha e a gente poder fazer com que
invasem esse gás e a gente leva para casa sem pagar transporte, sem pagar taxa de botijão. Acho que dá para a gente colocar esse gás para o seu patamar lá de R$ 80, que eu acho que já é um preço bom para quem está trabalhando nesse setor. Essa CPI, né, a implantação dessa CPI do gás, ela mexe aí com o interesse comercial de muita gente, né? Com certeza, a gente sabe que aqui no estado de Mato Grosso tem aí um certo monopólio dessa questão do gás, que pese não existe isso, não tem uma concessão para uma única empresa fazer a distribuição e a venda direta do gás. Eu acho que a gente precisa abrir essas possibilidades na hora de mexer nisso, porque isso está envolvendo diretamente a qualidade de vida do povo. Nas cidades menores, onde existe uma população um pouco mais pobre, o pessoal voltou a utilizar o velho e bom fogão a lenha. Eu que sou de Santo Antônio de Leverger, a nossa região de Barão de Melgaço, as pessoas voltaram a cozinhar no fundo de casa no seu tacuru. Imagine a dona de casa, que tinha já uma tecnologia para ela produzir rápido o seu alimento, ter que trabalhar de novo, voltando a acender o fogareiro. Não que isso não seja bom, quem não gosta do fogão a lenha, mas imagina uma mãe de família, um pai de família que precisa estar voltando a trabalhar nesse sentido, né? Então, eu acho que esse é um tema sensível e a Assembleia Legislativa tem a obrigação de colocar adiante a CPI. Você acha que a MT Gás pode ajudar nesse processo aí Muito. de invasar esse gás de cozinha para os matogrossenses? Muito, muito. Inclusive a MT Gás tem que mostrar esse serviço mesmo, tem que trazer isso a público. Tem toda uma situação aí da renovação do contrato lá com a Bolívia, com relação ao nosso GNV, que é importante para você que é motorista de aplicativo, para você que tem um carro e roda bastante para levar seus filhos na escola, no trabalho. Muitas vezes uma família tem um carro só e roda muito o dia inteiro, né? Então, assim, o GNV era uma realidade que passou a ter dificuldade, mas agora com esse novo contrato aí e a ida do governo do estado até a Bolívia, eu acho que o MT Gás pode fazer isso. Mas, lembrando também que nem todo mundo tem carro, mas todo mundo tem um fogão a gás em casa. Sim. Deputado, vamos falar de política? Bom, deputado, o senhor é o presidente regional aí do PDT, né? E a gente percebe que em todos os partidos já tem uma certa movimentação com relação às eleições aí de 2022, né? Como é que está essa movimentação do PDT aqui de Mato Grosso? A gente está bastante animado. Eu tenho viajado durante os meus finais de semana para os municípios onde a gente tem a presença do PDT. O PDT no estado de Mato Grosso é histórico, né? Nós tivemos 2 governadores eleitos pelo PDT. Infelizmente, os 2 saíram do PDT no mandato de governador e ambos foram para o PSDB. Tivemos aí a eleição do vice-governador, que também saiu do PDT. Mas nós temos uma missão aqui no estado de Mato Grosso. Tem 30 anos que o PDT não tem nenhum deputado federal. O último deputado federal eleito pelo PDT foi o atual conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim. Faz tempo. Isso lá em 94. Então, está na hora do PDT voltar a ter um congressista. Essa é a principal missão do PDT no estado de Mato Grosso, mas nós temos hoje um campo fértil. Quando eu assumi o PDT, nós tínhamos apenas 2 vice-prefeitos, 4 prefeitos e 40 vereadores, e um deputado estadual. Esse era o tamanho do PDT. Nas eleições passadas, nós conseguimos ampliar esse número consideravelmente. Hoje nós somos 9 vice-prefeitos, saímos de 2 para 9, saímos de 4 prefeitos para 8 prefeitos e de 40 vereadores para 68 vereadores. Esses são os números do PDT, e agora a gente está trabalhando aí uma nominata para deputados estaduais e deputadas estaduais, né? Nós temos vice-prefeitas, né? A vice-prefeita de Campo Verde, a Edna da Farmácia, Nossa, já tem nomes. a vice-prefeita de Santo Antônio de Leverger, a Gisele Ribeiro. Nós temos a Miriam Calazans, que é presidente da Ação da Mulher Trabalhista, pedetista de mais de 30 anos. O maestro Fabrício Carvalho, que foi candidato a vice-prefeito aqui na chapa da Gisela, tem se colocado à disposição do partido, é um quadro intelectual, é um quadro empresarial de Cuiabá. Nós temos aí mapeado o estado inteiro. Nas 15 regiões metropolitanas nós temos mandatos pedetistas e uma juventude que está começando a ficar ativa nas redes sociais. Uma juventude que tem debatido, uma juventude acadêmica e estudantil, que tem debatido política. A gente tem empoderado a ação da juventude do nosso partido. O Auro, ele é o embaixador do movimento Agora é Ciro aqui em Mato Grosso, Auro Fernandes.
um jovem que está fazendo política também de partido. Lá em Rondonópolis, o presidente do PDT de Rondonópolis também é um jovem de 28 anos, o Guilherme Padilha. Então, eu estou muito feliz na possibilidade da gente ampliar a participação de pedetistas na Assembleia Legislativa e levarmos também um deputado ou uma deputada federal para Brasília. Então, o PDT está cuidando disso. Nós teremos a possibilidade do Ciro estar aqui em outubro ou novembro. Eu tenho dialogado com a Nacional com relação a isso. E em janeiro, dia 22 de janeiro, no centenário de Brizola, o PDT fará um grande encontro nacional, com a presença dos 26 estados, mais o Distrito Federal, e lá nós teremos eleição para os diretórios estaduais, com a missão de voltarmos aos nossos estados e fazermos os diretórios municipais. Essa é a programação do PDT. Hoje o PDT está um pouco mais leve, na minha opinião. Nós não temos o caciquismo dentro do PDT. Sou um deputado de um mandato e meio, né? Tive vereador em Cuiabá. Não tenho interesse de perpetuar na presidência do partido. Nós temos ampliado o número de mulheres e homens no partido sem mandatos, que eu acho que isso é importante, porque fica fácil você estar na condição de deputado estadual e ter o controle do partido, né? A ideia é que a gente tenha pessoas que queiram ir para a direção partidária com vontade de trabalhar a organização do partido. E o PDT vai ter isso, tem uma chapa já pré-formada, com 20 nomes aí já colocados. A nossa expectativa é passar de 30, se manter chapa pura no debate das regras eleitorais no mês que vem. Mas mesmo assim, se voltar ao processo de coligação, existe um movimento bem grande no interior do partido para que a gente possa manter a possibilidade de fazer chapa pura, tanto para estadual quanto para federal. Poxa, legal. Deputado, falando aí sobre esse movimento aí nacional, né? O senhor citou aí do movimento agora Ciro, né? Que é o nome que vocês trazem como a terceira via, digamos assim, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, então a terceira via. Mas o que nessa eleição estaria mais favorável, digamos assim, para o Ciro do que na eleição passada? O que a gente pensa? Até, inclusive, a XP, que tem feito pesquisas nacionais mensalmente, e aqui o Estado de Mato Grosso, eu até convido aí o Repórter MT para a gente elaborar uma pesquisa para Mato Grosso, perguntando assim para Mato Grosso: quem você votaria se fossem esses os candidatos? Bolsonaro, Lula ou nenhum dos dois? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Bolsonaro, Lula ou nenhum dos dois? Eu não tenho dúvida que nenhum dos dois vai ganhar, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. A população começou a perceber que os debates bolsonaristas, eles passam ainda na superfície de debates de costume. Se você é contra a arma, a favor de arma, se você é a favor da diversidade, ou se você é homofóbico, ou se você é negro, se você é branco, a participação da mulher, mas não tem de fato uma política concreta de desenvolvimento econômico para o país. Beleza, o combate à corrupção. Isso é regra. Mas qual é a grande obra que o governo federal fez aqui no estado de Mato Grosso? O governo federal, não as concessionárias de pedágios, como o 63. O Tarcísio, o ministro Tarcísio, que todo mundo fala como um grande ministro da infraestrutura, já veio várias vezes no estado de Mato Grosso. Eu pergunto para você, que está nos assistindo aqui no Repórter MT, fala qual é o pé de árvore que ele plantou aqui no estado de Mato Grosso. Uma obra. O governo Mauro Mendes já fez mais asfalto no estado de Mato Grosso que o Bolsonaro fez no Brasil. Só para a gente começar a ampliar esse debate. E outra situação é do Lula, que já teve a oportunidade de governar o país, elegeu e reelegeu a Dilma, foi preso, foi solto. É um retrocesso, eu acho, se a gente voltar a fazer essa discussão entre Lula e Bolsonaro e trazer Lula para cá, de volta governando. Então, por isso eu aposto muito na possibilidade real de nem Lula nem Bolsonaro e alguém com condição de governar o país. Aí, Márcia, respondendo direto a sua pergunta, o que é que tem diferente hoje no Ciro? Hoje nós temos um Ciro mais preparado, mais equilibrado. Hoje o publicitário João Santana faz parte da equipe pessoal do Ciro e tem feito um trabalho onde ele consiga ter a condição de responder os questionamentos, principalmente as críticas e as provocações, com tranquilidade. O Ciro, em 2018, foi sozinho para a eleição. Nós tivemos um partido que nos ajudasse. Nós tínhamos 18 segundos de TV.
A vice do Ciro foi a senadora Cátia Abreu de Tocantins. Tocantins inteiro, Márcia, tem 700 mil eleitores. Cuiabá e Várzea Grande empata com Tocantins. Então, ou seja, o Ciro foi sozinho e foi o único que alcançou 2 dígitos com voto na urna. O Ciro teve 12,30% dos eleitores do Brasil, sem ter ninguém para apoiar o Ciro. E apostando quase que num único tema, que era a recuperação do CPF do brasileiro, o CP-Ciro. Mas para ele falar disso, ele precisava ter 2, 3 minutos de TV. Então, por que eu acho que o Ciro hoje, se a gente conseguir 3 ou 4 partidos aliados ao PDT, se a gente conseguir um vice ou uma vice da região sudeste, temos feito um trabalho de aproximação muito grande com o PSD do Kassab e com o PSB também. Especialmente o PSD do Calil, prefeito de BH, que se demonstrou ali em Belo Horizonte, um estado eminentemente conservador, onde o PSDB domina parte do cenário político, mas com um governador do PT, lá em Minas, o Calil foi a terceira via. Não ganhou o PT, não ganhou o PSDB e não ganhou o bolsonarista lá em BH. E hoje o prefeito Calil faz um excelente trabalho. Então a gente se espelha nesse trabalho do Calil e ele poderia ser um grande vice para o Ciro. Um outro vice para o Ciro, na minha opinião, seria o Mandetta também. Aqui pese Mato Grosso do Sul tem uma densidade eleitoral pequena, mas o Mandetta hoje ele é um expoente nacional por conta da sua posição com relação à vacina. Então, concluindo a sua pergunta, o Ciro hoje está mais equilibrado. Se nós conseguirmos ter mais tempo para que ele fale para o Brasil, dentro do seu projeto de desenvolvimento econômico para o Brasil, do seu livro, o PND, ele vai conseguir tirar um desses 2 de segundo turno. Qualquer um que queira tirar o Brasil dessa dualidade e do ódio e da paixão entre lulistas e bolsonaristas, tem que apostar numa terceira via. Se quem furar essa bolha vai ganhar o segundo turno. Porque quem for com o Lula para o segundo turno, os eleitores do Bolsonaro vai estar aqui. Quem for contra o Bolsonaro, os eleitores do Lula vai estar aqui também. Então essa é a grande missão. Espero a gente conseguir trazer o Ciro para que você faça a pergunta direto para ele. Acho importante ele ter esse debate. Aqui em Mato Grosso, ele vai falar com os jornalistas, com a classe estudantil, mas especialmente nós estamos tentando trazer para que ele fale com o grande empresariado também. Acho que nós teremos a condição de fazer o Ciro, pelo menos, conseguir fazer, botar um ponto de interrogação na cabeça dos eleitores do Brasil. Nessa questão, para a gente concluir, nessa questão da terceira via, a análise que o PDT faz também é de que o Ciro tem mais condições que o Dória, porque o Dória já está queimado, é um governo bastante queimado, digamos assim. Eu acho que o Dória ele tinha que se preocupar com a possibilidade da reeleição dele em São Paulo. Ele saiu na frente com relação à vacina, mas infelizmente a vacina Coronavac, comparada às outras vacinas, cientificamente tem baixa eficácia, tanto é que está aí já a terceira dose, e isso vai ser usado contra o Dória nos programas eleitorais. O Dória e o PSDB não vai emplacar o nome, talvez nem dentro do próprio PSDB. A gente está percebendo o crescimento do governador do Rio Grande do Sul nesse debate, ele está ganhando inclusive o debate nacional do Dória. Então eu acho que o Dória não conseguirá romper nem dentro do PSDB para fazer um grande debate. E o que é que a gente tem visto? Tem 9 partidos que estão discutindo essa possibilidade de unidade. Acho difícil, porque desses 9 partidos, 5 são do centro, o clássico centrão, e o centrão vai tá dividido. Parte vai estar com Lula, parte vai estar com Bolsonaro. Está descentralizado. Infelizmente, se tivesse condição da gente ter um candidato do centro democrático, que eu sempre tenho discutido isso, o pessoal pergunta, Alain, você é de esquerda, você veio do PT? Realmente, eu vim do PT, mas se a gente for analisar a política econômica do PT e do Lula, não tinha nada de esquerda ali. Os grandes bancos ganharam dinheiro, os grandes grupos educacionais se tornaram monstros educacionais com o programa Fiéis e ProUni. Então, teve muita grana no empresariado, né? E eu tenho feito um debate no sentido assim, hoje, com certeza, eu me classifico como um agente da centro-esquerda, mas com bastante olhar
para o espaço liberal e econômico que o mercado precisa. Tem coisas que o Estado não pode e não deve fazer o controle, tem coisas que o Estado não pode e não deve trazer para si, mas não dá definitivamente para a gente aceitar um Estado eminentemente liberal ou conservador ao ponto de deixar um rastro de pobres, como nós temos feito em Mato Grosso. Como eu não vou fazer ainda a discussão de um Estado que consiga colocar prato de comida na mesa de mais de 300 mil famílias no Estado rico igual o Mato Grosso? Como eu não vou fazer uma discussão social numa capital que ainda tem fila para ossos? Então ainda não temos condição disso. O PDT ele se concentra no centro democrático, centro-esquerda, e tem uma solução para o país. Nós saímos dos extremos. Sem essa discussão de extremos, acho que dá para a gente concentrar uma discussão entre os centros democráticos. Do centro-direita, centro-esquerda, cabe um bom debate, banhado pela democracia. Eu acho que é isso. Obrigada.